Boa noite a todos. Muito grata por esse convite que me chegou por meio do professor Valdeir. Nos conhecemos num curso de palestrantes da FEB. E eu sou espírita desde 2010. Embora recente, tem sido 8 anos muito intensos e que mudaram a minha vida. Né? Como muitos que chegam ao espiritismo, eu também cheguei pela dor. E fui abraçada por essa doutrina bendita e, sobretudo, por este livro aqui, que quem não tem, vale ter sempre ao lado na cabeceira da cama, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Este é um livro em que Kardec, dentro da codificação com 5 livros, ainda tem outros 3 livros ligados a Kardec, mas os principais 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi construído com 28 capítulos, sendo que os 27 primeiros tratam de determinadas passagens da vida de Jesus. E Kardec ele foi muito objetivo e muito pragmático, como tudo que ele fez. Quem conhece o trabalho dele na codificação, ele escolheu especificamente aquelas passagens da vida de Jesus que pudessem nos servir de referência e de espelho para que a gente possa promover a nossa reforma íntima, como o nosso amigo mencionou na prece. Uma reforma íntima que não precisa ser um martírio íntimo. Não é isso que Jesus nos propõe. E ao longo desses 27 capítulos, ele coloca, no início de todos eles, passagens do Novo Testamento, dos 4 evangelistas, e logo em seguida faz comentários sobre essas passagens do Evangelho, que são essas específicas que se referem à reforma íntima. Kardec deixa de lado dados históricos, a infância de Jesus, os milagres, e foca naquilo que nos serve de substância para a nossa reforma íntima. Em seguida, dos comentários de Kardec, vem a parte das instruções dos espíritos, onde diferentes médiuns em diferentes cidades, em diferentes países, fizeram psicografias orientadas pelo grupo espiritual que estava à frente da missão da codificação espírita. E ele colocou aquelas mensagens que tinham a ver com a construção de cada um desses 27 capítulos, que tem um encadeamento. Embora qualquer um de nós possa fazer uma prece, pedir, abrir o livro aleatoriamente, né? E receber aquela mensagem que pode nos resgatar de um momento de muita dor. Esse livro lido ou na ordem ou aleatoriamente é uma bênção. Então esse é um ótimo presente de Natal que a gente pode dar para a gente mesmo, quem não tem. Não sei se vocês vendem esses livros aqui, mas esse é um livro que está disponível em todas as livrarias, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E a minha missão, aqui nessa noite com vocês, foi falar do capítulo 6, que é o capítulo mais fininho, é o menorzinho de todos os capítulos desse livro, que chama O Cristo Consolador. Esse capítulo tem somente 8 itens, sendo que os 4 últimos itens são as instruções dos espíritos psicografadas, no caso deste capítulo, pelo Espírito da Verdade. Na Revista Espírita, Kardec chama apenas de verdade, porque ele era tão humilde, tão pragmático, tão sério na análise dele, que ele não ousou dizer que quem enviou esses textos foi ninguém menos do que Jesus de Nazaré. Mas diante do peso dessa mensagem, Kardec, cuidadoso e zeloso que era, optou por colocar a verdade. E o que nas edições seguintes, publicadas pela FEB, recebeu o Espírito da Verdade. Então a gente está lendo o capítulo mais curtinho, o capítulo mais sucinto, e que trata da mensagem, 4 mensagens do Cristo Consolador. E nessa noite eu gostaria de ler 2 delas junto com vocês, e que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre elas, tá bom?
Então, eu fui implantadora do Evangelho no Lar durante muito tempo. Eu não sei se vocês conhecem essa prática de Evangelho no Lar. Durante 3 anos, toda terça-feira, eu ia com o meu grupo, Anália Franco, na casa de alguma família da Comunhão Espírita, ensinar e aprender junto com eles a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo dentro do lar, o Evangelho no Lar. E sempre que a gente vai ler um texto do Evangelho, eu gosto de ler qual é o capítulo que está sendo referenciado dentro do Novo Testamento. Então, no item 1, Kardec escolheu para abrir esse capítulo uma passagem de São Mateus, tá? São Mateus 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Com o Espiritismo, a gente começa a perceber que, durante muitos anos, aquilo que foi interpretado com tanto peso, com tanta culpa, com tanta dor, era algo que era muito mais dos humanos, uma interpretação muito mais humana do que a proposta do mestre em si. Que o jugo é leve, meu fardo é leve, né? Meu jugo é suave. Então, como que a gente pode ouvir, com esses nossos ouvidos renovados, pelas muitas encarnações que tivemos, pelo momento espiritual do planeta, como que a gente pode ouvir novamente esse convite de Jesus, né? Ele fala aqui, meu jugo é leve, suave meu jugo e leve o meu fardo. Tem uma outra mensagem que ele coloca, que para além da proposta do que Jesus trouxe, Jesus prometeu que nos anos vindouros nós acessaríamos o Consolador prometido, que é essa comunicação permanente com a espiritualidade, com os espíritos. E ele tem essa passagem muito clara em São João, capítulos 14, versículo 15 e 17 a 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, essa foi uma promessa de Jesus que está no Novo Testamento, em São João, e que já nos avisa da chegada desse Consolador prometido, que nós espíritas vemos como sendo a bênção de estar em comunicação constante com o mundo espiritual, por meio também do Espiritismo. Porque a gente sabe que a espiritualidade ela também se expressa em muitos outros matizes, né? Mas para a gente, essa abertura e essa possibilidade de estar em contato com esse mundo espiritual de uma maneira tão livre, tão liberta como a nossa, é um presente que nós espíritas temos, né? Essa possibilidade, sempre atendendo o convite do nosso codificador, que foi: mantenham-se abertos, mantenham-se questionadores, leiam o que falam contra vós, leiam o que fala por vós, mantenham as suas mentes por meio da fé raciocinada, sempre aberta, e façam frente a frente com a ciência. E se a ciência contradizer algo que nos foi colocado anteriormente, fiquem com a ciência. Esse é o nosso codificador. Um homem humilde, com os pés no chão, aberto, questionador. Então, nesse sentido, eu gostaria de convocá-los a buscar ouvir novamente essas 2 mensagens de Jesus, para que a gente possa ver como que eu posso, né, suavizar meu fardo, ter um jugo mais leve diante de mim mesmo na minha caminhada da minha reforma íntima, tá bom? Então,
os itens que eu escolhi para ler para vocês, que são essas psicografias, ditadas pelo Espírito da Verdade. Vou começar com o item 5, tá bom? Advento do Espírito de Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram do caminho largo. Os homens se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o archote que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, essa mensagem foi enviada em Paris, 1860. Nós vamos ler duas, essa é a primeira. Então eu quero falar com vocês sobre alguns pontos dela, que em um determinado momento, Jesus nos convoca, por meio dessa mensagem, a ver o sofrimento como um professor. A gente também aprende na alegria, no prazer, no amor, muito. Não é só o sofrimento que ensina. Mas muitas vezes, diante do sofrimento, a gente tende a não querer olhar. A gente tende a entrar em defesa, em negação. E isso é natural. Isso é natural, num primeiro momento. Agora, se a gente se mantém nessa resistência, se a gente se mantém fechado a perceber o que a vida está espelhando, que está aqui já dentro de mim, não como algo que é uma prova impiedosa imposta. Jesus nos fala, Deus é bom, Deus é grande. Ele quer ensinar por meio do amor. Então, se eu começo a observar aquela situação, aquele sofrimento como algo que está vindo para mim, para que eu possa me reajustar perante a minha própria consciência, para que eu possa ver espelhado uma situação que eu não estou conseguindo lidar internamente, vem a vida e traz para mim. E aí a gente às vezes pensa, poxa, mas eu estou passando por essa situação de novo, com uma outra pessoa, não sei, uma situação às vezes, um estelionatário,
às vezes um relacionamento, e quando a gente vê, parece que nem trocou, né, de marido. Quando a gente vê, parece que é a mesma situação acontecendo. Será que é Deus que é impiedoso comigo? Ou sou eu que estou tendo a oportunidade de revisitar aquela situação uma vez mais? Para que eu possa perceber o que eu estou emitindo, o que eu estou fazendo, que estou atraindo essa situação para a minha vida. Qual é a minha parte nisso? Porque eu só posso cuidar da minha parte, né? Mas se a gente começa a perceber o sofrimento como um professor, a vida muda. A gente para de ver esse sofrimento como um fardo. A gente vê ele como uma oportunidade. A gente vê como uma disciplina na escola a ser observada e a ser apreendida num novo sentido. Quantas vezes a gente passa por uma situação e a gente fica horrorizado com aquilo? Passa alguns meses, passa alguns anos e a gente revisita, olha para trás e pensa: meu Deus, foi tão duro aquilo que eu vivi, mas quanta coisa eu aprendi. Acho que muitos de nós já devem ter passado por esse tipo de situação, que foi difícil, mas que fez com que a gente ficasse, né, com novos talentos, com novas propostas que foram acordando e de repente a gente descobre uma força, a gente descobre um amigo, a gente descobre uma doutrina, como foi no meu caso, que me resgatou. Hoje em dia, quando eu penso na situação que eu cheguei lá na comunhão no começo, e eu penso, meu Deus, muito grata. Porque naquela época, aquelas dificuldades pareciam uma montanha intransponível. E hoje em dia, eu olho para trás, essa montanha ela foi sendo burilada, foi sendo, né, desbastada, as arestas. Hoje em dia, é uma pedrinha preciosa, enfeitando o mosaico da minha existência. E eu olho para isso com uma gratidão tão grande. Eu perdi um filho quando eu cheguei lá. E eu pensei, meu Deus, perdi, né? Meu filho veio, ficou o tempo que precisava ficar, me iluminou com todas aquelas situações que eu vivi, eclodiu a mediunidade, porque eu tive uma situação de quase morte. E quando eu voltei com essa mediunidade que eu desconhecia. A minha formação é jornalismo científico. Eu sou casada há 18 anos com um cientista que na época era ateu. Então vocês imaginem num contexto desse, uma pessoa viver uma situação com mediunidade. O que é isso? Né? Então, você começa a ter que realmente, ali de joelhos, encontrar. E eu confesso para vocês que conforme eu ia lendo esse livro, que foi o primeiro livro que chegou na minha mão, quando eu fui fazer o tratamento, eu deveria ir lá semanalmente e deveria ler o Evangelho. Eu não conseguia parar de ler. Eu li o livro 2 vezes em 2 meses. De parecer que eu estava me relembrando. Era algo tão intenso, esse reencontro com esses conhecimentos, que eu falei, parece que eu já vi isso em algum lugar. E eu me sentia abraçada a cada página que eu lia. Então, quando, naquela época, algo que me desmobilizou de uma forma imensa, me desestruturou, foi o meu grande aquele sofrimento. E tenham certeza, se vocês começarem a mudar um pouquinho a forma de ver, dar um zoom out, a gente realmente percebe que é também algo didático nas nossas vidas. E esse outro ponto que eu achei importante do item 5 é esse auxílio mútuo de uns aos outros, como espelhos. Porque tudo que a gente vê de ruim no outro fala mais sobre a gente mesmo do que sobre o outro em si. Então, se a gente começa a ter no outro um espelho de nós mesmos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Estamos todos crianças brincando no playground do Senhor, né? A gente está aqui, nessa lida, nesse dia a dia, nos espelhando uns aos outros. E aí a gente pode contar com auxílio. Ao invés de eu me sentir desafiada, né? Ao invés de eu me sentir atacada por essa outra pessoa, a gente poder utilizar esse encontro como um espelho e olhar para dentro, com calma, dar conta só de mim e não ficar empenhada tanto em dizer como que o outro tem que fazer. Já não damos conta da gente, né? Então a gente poder realmente ver. Isso Jesus está propondo nesse texto. Foram os pontos que eu fui lendo, que eu fui pensando, que eu falei, meu Deus, essa mensagem nos convida a isso.
né? Ele também coloca claramente aqui na mensagem a vida como uma prova escolhida. Nós estamos aqui, não por acaso. Chico Xavier fala: encarnação não tem endereço errado, nem nesse país, né? Às vezes a gente pensa, meu Deus, como que eu vim parar nesse planeta, no Brasil, nessa família, filho dessa mãe, desse pai? Gente, não tem erro. A vida, ela é milimetricamente perfeita. E quanto antes a gente entrar no hashtag aceita que dói menos, mais rápido a gente se coloca no fluxo da vida. Ao invés de nadar contra as águas do rio, eu vou fluindo junto com ele, né? Então essa vida é uma prova escolhida, com todas as delícias que ela tem também e com todas as dores que ela tem também. Não é só pegar o chicote e ficar, é uma prova, é uma prova. É uma prova. Vamos olhar para isso como uma possibilidade de eu me experimentar, de eu poder olhar para mim com essa ação propositiva, com uma energia de autorresponsabilidade. Eu quero aprender, eu quero, e ter humildade. Sabe de onde vem a palavra humildade? Humus, terra, e ilde, pés. Aquele que tem os pés no chão, aquele que se permite encarnar, estar aqui na terra, aqui agora, presente, como me foi apresentado, para que eu possa florir onde eu fui plantada. Só me cabe isso. Porque aí eu fico pensando que eu quero florir lá na Finlândia, não sei, nos Estados Unidos, mas eu estou aqui, então que eu possa florir onde a vida me plantou, né? E isso, gente, não é por acaso que a gente está aqui, não tem endereço errado. E ele fala desse pai bom, desse pai grande que está ali, de braços abertos, esperando que esses filhos perdidos em inconsciência, porque a gente nunca saiu do mesmo lugar, todo mundo, a gente está no regaço do pai já. Eu estou, vocês estão, todos nós estamos. E o perdido é um perdido consciencial. Eu estou inconsciente, eu estou dormindo, eu estou desconectado dessa noção exata que tudo que me acontece é um presente. Tudo. Ainda que sejam provas duras, difíceis e doloridas, eu estou o tempo inteiro mergulhado no oceano de bênçãos. E como fala André Luiz, né, que é um espírito que foi psicografado por Chico Xavier, ele fala o seguinte, que nós todos estamos mergulhados num oceano de bênçãos e que a gente só vai morrer de sede se a gente se recusar a abrir a boca e beber um pouco dessa água. Nós estamos nesse lugar, né? E o que a gente precisa fazer para reconhecer isso? Ainda no item 5, Jesus fala nessa mensagem de o que são esses transviados, né, do caminho. Eles, vendo o céu, caem no abismo do erro. É quando eu estou com o olhar fora. Vendo o céu, eu estou perdido em conjecturas. Tem inclusive uma citação que eu não coloquei aqui, que ele fala assim: não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Porque muitas vezes nós espíritas caímos na tentação de achar que a vida só acontece no nosso lar. E não é assim. É aqui e agora. Isso aqui é um presente, esse planeta é um colo. Vocês já pararam para pensar que o planeta Terra, né, você imagina, você passa do lado de um mangueiral, de uma plantação de laranjas, a Terra dá. Ela não está interessada quem que vai pegar a manga. Se é um ditador, XYZ, ou se é Jesus. É ali, gente. Isso aqui é um presente, né? Então, se a gente fica misturando essas utopias com a noção de realidade, de onde eu estou, e onde que é a nossa maior escola, gente? É dentro de casa. A gente vem no centro para aprender, para ensaiar. A gente, né? Ninguém chega aqui, dá licença, sai daí. Não, sai daí. Não, eu falo, com licença. E às vezes em casa a gente não tem esse cuidado todo. Às vezes em casa a gente se dá ao direito de falar de qualquer jeito. Mas aqui a gente vai ensaiando o melhor da gente. Para que dentro de casa a gente consiga fazer isso com o próximo mais próximo, que é o nosso grande desafio. Então não mistureis as utopias com as verdades, né? Não
tem que separar o joio do trigo, tem que colocar o pé no chão e se perceber onde está aqui agora, para poder viver e perceber isso como leve e bom. Né? E aí ele faz os 2 mandamentos, né, dele, que é: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos gente, estamos todos aqui na mesma. Ninguém está aqui por acaso. Não tem ninguém aqui nesse planeta com um espectro muito diferente de evolução. Não tem. Estamos todos na mesma, no mesmo barco. Então a gente tem que se apoiar. E se apoiar, principalmente, qual a melhor maneira de apoiar o outro? É cuidar do nosso, da gente mesmo, para que eu possa ofertar ao mundo aquilo que eu quero dele. Quanto mais eu olhar para dentro, quanto mais eu fizer a minha reforma íntima com alto amor, com leveza, mas também com foco, com determinação, mais eu vou estar contribuindo com as cores da minha caminhada para a evolução do todo. Né? E instruir-vos é a gente fazer o que a gente está fazendo aqui. O tiquinho que eu acessei, que o Valdeir achou que seria bom, eu vi falar, eu estou vindo aqui. Não sei grande coisa, passo pelas mesmas provas de vocês, com a vida financeira, com a vida familiar, com os meus filhos, mas eu estou aqui tendo a alegria de poder compartilhar um pouco da minha caminhada e da minha gratidão a essa doutrina. Né? E por fim, ainda no item 5, ele fala de verdades do cristianismo que vencem os erros de origem humana. Então, gente, muitas vezes a gente olha com certo desgosto para a nossa caminhada histórica e evolutiva nesse planeta. E, na verdade, a gente realizou grandes e grandes saltos evolutivos. Se a gente pensa em termos de egoísmo, né, o egoísmo é algo que lá no começo, na caverna, quando o ser humano ainda estava aprendendo a se dissociar da natureza e desenvolver individualidade, a gente precisou ser egoísta para sobreviver. A gente precisou, minha caverna, meu mamute, minha comida, né? Enfim, a minha tribo. Depois, com o tempo, nós fomos evoluindo e nós passamos a viver em sociedade e a gente percebeu que, com cada um se especializando com as suas produções de subsistência, a gente somava, juntos somos mais fortes. Aí começa aos poucos, eu produzo leite, o outro produz tal coisa. Aí começa o escambo, já é uma evolução desse egoísmo. Então não é que o egoísmo é errado, o egoísmo foi um degrau. Que nem criança, você sabe, quem tem filhos aqui, sabe que as crianças entre 2 e 3 anos de idade passam por aquela fase extremamente constrangedora do é meu, é meu, é meu. Se a gente é espírita, então a gente fica super constrangido, né? Quando a criança começa a dar um piti desse no meio das crianças. E a gente sabe, quem é psicólogo, sabe que isso é fundamental para a psique da criança. Porque a criança está tão misturada ainda com a mãe, com a consciência da mãe, que ela não tem os seus contornos definidos. Ela não sabe onde ela começa, onde ela termina, onde é que a mãe começa e termina. Então, quando ela olha um objeto, é meu, é minha mão, é o meu corpo, é o que eu quero, ela está definindo a sua individualidade. Nós também, como sociedade, passamos por esse período de maturação. Então, o cristianismo, quando passou lá naquele começo, Império Romano, catolicismo, gente, quanta coisa maravilhosa a gente deve também para o catolicismo. Quantas bênçãos, a gente só recebeu Jesus por meio deles. Nós brasileiros, então, com todos os erros que aconteceram no meio do caminho, as cruzadas, aquilo era do ser humano, não era de Cristo, eram erros de origem humana. E eu gosto de chamar os erros de degraus, o caminho mais próximo do acerto. Quando a gente está errando, lógico que uma vez que a gente toma consciência, a gente avança. A gente, vamos continuar errando, mas novos erros, né? Para que a gente não sofra tanto, porque senão a gente estaciona no meio dessa caminhada. Então, esses são os principais pontos desse item 5, que eu realmente achei assim, que a gente ouvir Jesus com essa visão renovada é algo que poderia trazer para a gente uma perspectiva nova desse cristianismo, mas gratos pela nossa caminhada evolutiva, gratos pelos nossos ancestrais, gratos pelo cristianismo como foi, como ele precisou ser até chegar aqui. Gratos por todas as expressões espirituais como elas se deram.
né? E gratos pela chegada do Espiritismo também. E como que isso vai continuar caminhando em diferentes vertentes. Mantermos-nos abertos, receptivos, humildes, pés no chão, aprendendo passo a passo. Vamos para a segunda mensagem. Ai, meu Deus. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, pois a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também lhe virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a teia da vida escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são muitas vezes bem miseráveis porque se acham sujeitos a provas muito mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meus apóstolos vos instruem. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Então, é bonito demais, né, esse item. Ele continua falando de resignação em provas. Ele fala que o nosso choro, ele também é sagrado. Ele fala que para cada choro sempre haverá anjos consoladores. Ele nos pede que esse trabalho de olhar para dentro de nós é um trabalho rude, mas que ele precisa ser retomado a cada novo dia. E ele fala que não é só esse trabalho rude nosso de lidar com a vida aqui na terra, com esse pé no chão, mas que o tempo inteiro o divino jardineiro, ele se chama de divino jardineiro, ele planta uma semente nas nossas almas e a semente é aquilo, está lá dentro da terra e o agricultor, quando deixa aquela semente lá, ele entrega para a terra e ele sabe que aquela semente está trabalhando, que algo ali está acontecendo, algo ali está se transformando até que possa romper o solo como uma nova planta, né? E ele também, como divino jardineiro, planta essa semente em nós a cada nova existência. Quanto menos a gente resistir, quanto menos rebelde a gente for, quanto mais nos sentirmos amados e dentro desse colo o tempo inteiro, mais rapidamente essa planta vai produzir, né? E que também suores e misérias são tesouros. E eu achei muito linda essa frase, e eu queria relê-la com vocês. Bebei na fonte viva do amor. Que eu acho que é aquele oceano de bênçãos que André Luiz falou que nós estamos mergulhados. E preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Bonito demais, né? Então, assim, o Kardec, na revista, eu não lembro qual foi a edição, mas numa das revistas que ele publicou depois, que ele comentou sobre a assinatura desses artigos, né, dessas psicografias, como sendo Jesus de Nazaré, ele falou assim, leiam essa mensagem e
vejam por si mesmos, sintam o vosso próprio pensamento, se essa mensagem é ou não é de quem diz que é, né? Então, sempre humilde, ele se mantém dessa forma, mas ele disse que o médium que recebeu foram 3 médiuns diferentes, mas 2 delas vieram por um mesmo médium em Paris, que era o médium mais confiável e qualificado com quem ele trabalhava. E, por fim, uma poesia que eu fiz, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz o seguinte: a gratidão é a mais bela forma de perdão. Agradeço aos meus algozes e perseguidores, mestres que são, espelhos de toda hora. São eles que mostram os cantos obscuros de minha alma, espaços sedentos de luz e compreensão. Esses irmãos apontam a ferida aberta, ignorada até então. Ao vê-la, posso aplicar o necessário remédio do esclarecimento e da iluminação. Agradeço sempre a esses espelhos benditos, aguilhões que me impulsionam a seguir adiante, companheiros nos degraus da jornada evolutiva. Sim, a gratidão é a forma mais bela e pura de perdão. Assim seja. Bom, essa mensagem nos convoca a dar um passo além, a perceber os perseguidores, aqueles instrumentos da vida, para nos mostrar onde que a gente precisa se olhar, onde que a gente está se ofendendo. Qual que é a diferença de nós para Deus? Você pode fazer o que você quiser, Deus não vai se ofender com você. Por que a gente se ofende tanto? Por que a gente fica tão dolorido com tanta facilidade? Às vezes, chega um momento quando uma criança está te ofendendo, você olha, essa criança não sabe o que ela está falando. E a gente esquece de ver que nós também somos crianças na nossa jornada evolutiva. Eu falo muito da infância espiritual, que é o estágio que a gente está. E tudo bem, aceita que dói menos, reconheça a sua infância espiritual e vai. Depois de 3 anos de idade, vem 4 anos, vem 5, é só para frente que a gente vai. O máximo que a gente faz, segundo Kardec e os espíritos, é estacionar. A gente não regride, né? Então, quanto antes a gente vê essas situações difíceis e essas pessoas como instrumentos abençoados da nossa caminhada, e a gente tiver gratidão por eles, quando a gente tem gratidão, a gente já perdoou. Perdão é uma compreensão. É uma compreensão. Nada mais do que uma compreensão do que estamos vivendo dentro da gente e o que a vida está trazendo para que a gente aprenda, né? Muito grata pelo tempo de vocês. Grata, que valeu. E se alguém quiser entrar em contato comigo, é Daniela Migliari. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas meu nome tanto no Facebook quanto no YouTube. E eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma. Muito grata.